Oi, gente, aqui é a Luara e eu voltei pro YouTube. Esse ano eu quero muito falar sobre as minhas leituras pessoais, então foi por isso que eu voltei pro YouTube. Tem muitos anos que eu trabalho com livro, que eu faço várias coisas ligadas à cadeia do livro, e eu acho que eu perdi um pouco essa vontade de falar sobre as minhas leituras pessoais, né? O que a Luara CPF tá achando dos livros que ela tá lendo, não a Luara CNPJ. Então, acho que esse foi um dos motivos para eu voltar para o YouTube em 2026. O canal ele existe desde 2012 e eu fiz vídeos com regularidade até mais ou menos 2015 e ainda tive umas tentativas depois, mas uns gatos pingados assim. E em 2018, 19 foi o último vídeo que eu fiz. Então vai aí 5, 6 anos que não tem vídeo nesse canal. Então quem ainda tá aqui, bem-vindo de volta e vamos começar. A ideia desse primeiro vídeo é falar um pouco sobre as minhas leituras de 2025, analisar elas com um pouco mais de cuidado, ver o que eu li, o que eu não li e pensar nas minhas metas para 2026. Quem quiser ver coisas específicas, eu vou deixar os tempos aqui certinho, então você pode ir pulando para as partes que você achar mais interessante. Bem, para começo de conversa, eu anoto todas as minhas leituras numa planilha do Google Docs que eu fiz. Eu vou disponibilizar essa planilha aqui para quem quiser usar também. Todo ano eu dou alguma atualizada nela, mas eu tenho uma planilha pelo menos desde 2011. Eu comecei com uma planilha bem simples, que era nome do livro, nome do autor e só. E depois eu vi uma planilha da Bruna Miranda, que ela fazia todos os anos também. Comecei a usar a planilha dela. A Bruna deixou de fazer essa planilha e daí eu resolvi fazer a minha própria. E essa planilha, conforme você vai anotando as informações, ela vai gerando gráficos para você. Esses gráficos que a planilha gera, eles me ajudam a entender um pouco melhor o que eu tô lendo, como eu tô lendo, de quais países eu tô lendo. E desde que eu comecei a fazer essa planilha, eu percebi que eu leio muita, muita, muita literatura dos Estados Unidos. É comum, porque, enfim, principalmente porque eu anoto também livros de trabalho nessa planilha. Então, eu trabalho com muitos livros vindos dos Estados Unidos, né? Tanto como tradutora, copydesk, editora. E eu percebi que mesmo nas minhas leituras pessoais, o Estados Unidos estava muito presente. Então, foi um dos motivos para eu começar a ler um pouco mais fora desse eixo, de eu começar a procurar. E até numa das minhas metas de 2026 isso vai entrar. Então, eu acho que é interessante ter a planilha, eu acho que ela ajuda você a entender um pouco melhor o que você está lendo, para a partir daí você tomar suas decisões. Então, acho isso bem legal. Mas, além da planilha, eu também anoto as minhas leituras na minha agenda, a minha agenda física, né? Esse ano a minha agenda física é a da Gato Sem Rabo, da livraria aqui de São Paulo, e ela é linda, tem um lugar super específico para você colocar suas leituras, tem tracker de leitura, enfim, eu achei ela muito graciosa, então também vou anotar nessa agenda. Mas em 2025, eu anotava na minha agenda de 2025 também. Então eu sempre tenho um registro em papel e um registro digital. Bem, vamos para a nossa análise da planilha então, e eu vou começar com os países lidos. Esse gráfico me deixou bastante feliz, porque significa que em 2025 só 40% das minhas leituras veio dos Estados Unidos, o que para mim é uma conquista assim enorme, porque em outros anos já foi 60, 70% das minhas leituras. Então, estou muito, muito, muito contente que eu consegui reduzir para 40% e mais contente ainda com esse empate do Brasil com a Coreia do Sul. Eu tenho um clube de leitura de literatura coreana, então é normal que eu leia bastante literatura coreana. Eu tenho ele tanto online quanto presencial no Centro Cultural Coreano no Brasil, aqui em São Paulo. Mas essa coisa do Brasil tá chegando perto também me deixou bastante feliz. Porque uma das coisas que eu quero fazer para 2026 é ler mais literatura brasileira contemporânea. Então, estou bem contente. O segundo gráfico é o gênero literário, e tem muitos anos já que ficção literária e ficção científica são os meus gêneros mais lidos. Esse ano não foi diferente. Esse ano eu juntei fantasia e ficção científica, então esse FFC aí é fantasia e ficção científica, e eles, junto com ficção literária, mais da metade do que eu leio. Mas eu acho que foi interessante ver esse comecinho ali da não ficção. Eu não sou uma leitora de não ficção, não é um gênero que eu leio sempre, mas eu tô feliz que ele apareceu e espero que ano que vem ele apareça também. Não vou fazer nenhuma meta para ler não ficção, mas achei interessante, sabe? Ele tá ali.
O meu terceiro gráfico é o formato do livro, né? O meio com o qual eu li, e a maioria esmagadora é de e-book. Eu sou uma leitora de e-book, não adianta. Tanto é que antes de ter esse canal no YouTube, eu tinha um blog, lá em 2009, 2010, e esse blog, a ideia dele inicialmente era para falar de e-books. Então, os e-books estavam começando no Brasil, e é realmente o meu meio preferido de leitura. Mesmo antes da gente ter as lojas de livros digitais mesmo, eu lembro de eu ainda no ensino médio, lendo livros do domínio público, né, do site domínio público, e lembro quando eu entrei na faculdade, tinha uma comunidade no Orkut que fazia livros digitais para um formato que era aceito nesses celulares. Esse era o celular que eu tinha, e eu lembro eu fazia faculdade em Minas Gerais, então eu ia no ônibus, eu sou de São Paulo, eu ia no ônibus lendo livros nesse microtela desse telefone, e era uma tela laranja, eu não sei, enfim, como a minha vista aguentou, mas li muitos livros dessa forma. Então, mesmo antes da vinda dos livros digitais para o Brasil, das lojas, já tinha essas formas de ler, tanto no domínio público quanto nessas comunidades que faziam livros em domínio público para esse formato. Então, li bastante coisa assim e sempre gostei muito. Então, esse ano foi mais uma comprovação. Eu combinei com a minha namorada que eu não vou mais comprar livro físico, porque eu compro o livro físico, mas depois eu tenho que comprar o e-book para ler no e-book. Então, acho que eu tenho que assumir que essa é a minha skin, leitora de livros digitais. O meu quarto gráfico é o gênero da pessoa que escreveu, e eu li a maioria de mulheres. Isso é bastante comum nas minhas leituras, principalmente desde que a gente, enfim, tem o Leia Mulheres no Brasil, né? Então, ele foi um divisor de águas para mim, o Clube Leia Mulheres. Eu comecei o Clube Leia Mulheres no Rio, depois que as meninas começaram aqui em São Paulo, né? As organizadoras. E foi muito, muito, muito importante. Então, participar de clube de leitura é uma coisa que está na minha vida de leitora desde sempre e sempre influencia positivamente as minhas leituras. Então, o Leia Mulheres foi isso, e desde que o Leia começou, eu leio mais mulheres do que homens, assim, posso falar com tranquilidade. Então, esse ano não foi diferente. O meu próximo gráfico é de autores racializados, e esse ano, infelizmente, eu li mais autores brancos do que não brancos, então eu quero mudar isso para o ano que vem. Eu já vi uma indicação muito boa no canal da Impressões de Maria, onde ela coloca os melhores livros, se eu não me engano, da África, né, do continente todo, que ela leu. Então, estou muito animada, quero pegar muitas indicações dela. O próximo gráfico fala de personagens queer, né? Então, livros que tinham personagens queer. Esse ano eu consegui ficar em 50-50, que para mim é bastante bom. Eu não costumo ler mais personagens queer do que não. Então, 50-50 é minha média e espero continuar com isso pro ano que vem. Assim, acho uma boa proporção. Agora, um dos gráficos mais importantes para mim e um dos motivos de eu ter começado esse canal, que é o gráfico que mostra o motivo de eu ter lido aquele livro. Então, se foi para trabalho, se foi para clube de leitura, se foi para o doutorado que eu comecei esse ano, ou se foi para mim pessoalmente. Eu estou bastante feliz que em 2025 praticamente 50% do que eu li foi por motivação pessoal. Então, isso me deixou muito contente e acho que foi uma coisa que deu gás para eu vir fazer o canal de novo, que eu consegui, mesmo trabalhando com livro, mesmo tendo doutorado, que metade das minhas leituras fossem escolhas minhas. Tipo, eu escolhi ler esse livro porque eu quero. Então, isso para mim é muito legal, eu espero manter isso ano que vem. É uma das minhas principais metas, assim, conseguir fazer essa leitura pessoal constante. Não significa que eu não gosto do que eu leio para o trabalho, não significa que eu não gosto do que eu leio para o doutorado, para os clubes, porque são coisas assim que me interessam. Essas três fases, né, do livro junto da minha vida são coisas que me interessam, porque eu trabalho com livros que eu gosto, eu estou fazendo doutorado num tema que eu gosto e eu faço clubes de tema que eu gosto. Então, assim, não quer dizer que eu não goste desses livros, mas são leituras com um outro propósito que não agradar a Luara leitora. Então, acho que isso para mim é importante. Fazer leituras que o propósito seja agradar a Luara leitora. Então, fiquei muito contente e quero muito, muito manter isso para 2026. Bem, esses são os gráficos que eu coloco na minha planilha que eu acho legal de analisar. E, a partir desses gráficos, eu consegui montar as minhas metas de leitura para 2026. Eu não sou uma pessoa que faz muitas metas, não é muito característico da minha pessoa.
eu vou fazendo as coisas conforme o mundo vai acontecendo, assim, não faço muitas metas de fim de ano, nada disso. Mas esse ano eu quis fazer 4 metas e eu vou explicar um pouquinho cada uma delas. A primeira meta tem a ver com o gráfico dos países, porque eu percebi que ainda assim eu tenho lido mais literatura dos Estados Unidos, como eu já comentei, e no ano passado, 2025, eu, percebendo isso já no meio do ano, criei um desafio que chama Um Livro, Um Mundo, onde eu quero ler um livro de cada país do mundo. Esse desafio já está rolando na minha vida. Eu já fiz uma tabela com todos os livros que eu vou ler, que eu for achando, né? Vou deixar essa tabela aqui embaixo. E eu quero continuar com isso para 2026. Então, inicialmente, eu ia ler por ordem alfabética, né? Do país A ao país Z. Mas isso se mostrou bastante desafiador, assim, para mim. Porque não era o que eu estava com vontade de ler no momento. E eu não engatava no livro. Então, desisti. Vou ler sem ordem os países, mas sempre uma vez por mês tentar ler um livro desse desafio. Então, eu acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante. Já tem a tabela aqui para quem quiser acompanhar, fazer junto. Enfim, estamos aí, vamos conversando. E eu acho que vai ser um desafio longo. Eu acho que a gente está falando de anos. Não acho que eu vou completar isso em 2026, mas acho um desafio legal e uma perspectiva interessante de futuro. A minha segunda meta é ler mais literatura clássica. Eu sempre gostei de literatura clássica e a partir de 2023, mais ou menos, eu parei de ler. Então, 23, 24 e 25 eu li muito pouco e quero mudar isso para 2026. O doutorado me fez perceber que estava sentindo falta disso, sabe? E para começar o ano, eu entrei no desafio de uma criadora de conteúdo que eu adoro, que é a Gutenberg Bible. Vou deixar aqui, ela faz conteúdo em inglês. E durante 2026, ela vai ler Paraíso Perdido, do Milton. Então, eu comprei essa edição da 34. Ela é edição de bolso, mas ela tem o texto integral, tem texto, aparatos e tudo mais. E ela só não é bilíngue. A edição maior zona tem ilustrações e é bilíngue. Eu não gosto muito de livros bilíngues, eu fico muito confusa para ler os dois ao mesmo tempo. Então, eu comprei em inglês uma edição da Penguin, que ainda não chegou. E eu vou ler nesse formatinho aqui, estou muito animada. São 12 livros que compõem o Paraíso Perdido, aqui dentro, né? São 12 divisões de livros. E ela propõe a gente ler um desses livros por mês. Então, janeiro é o livro 1, fevereiro é o livro 2 e assim por diante. Ela vai fazer na newsletter dela alguns textos sobre o livro, então já tô seguindo também. E tô muito animada, assim, muito, muito, muito animada. Eu lembro que uma pessoa que eu conheço que leu Paraíso Perdido e adora é a Aline Aimé, então vou poder conversar com ela também sobre isso. E tô feliz, tô animada, acho que vai ser uma boa meta para 2026. A minha terceira meta tem a ver também com um dos gráficos, que é a coisa da leitura pessoal. Em 2026 eu quero todos os dias, os 365 dias do ano, ler alguma coisa para mim. Então, mesmo que eu leia 15 minutos, 20 minutos, eu quero abrir o meu livro e ler para mim. Então, não importa se eu já tenha lido para o trabalho, não importa se eu já tenha, sei lá, feito qualquer coisa. Eu quero ouvir um pouco de audiobook, eu quero ler um pouco de livro que eu escolhi. Então, a minha terceira meta é perseguir essa leitura por prazer todos os dias. De novo, eu não preciso ler 100 páginas por dia. Eu posso ler 15 minutos, eu posso ler 20 minutos. Então, essa vai ser a minha meta, meu objetivo. E a minha quarta e última meta é ler 6 lançamentos de literatura brasileira contemporânea no ano. Como eu disse, eu quero, né, tentar ser mais intencional com essas leituras pessoais. Então, eu acho que vai ser legal para mim ler literatura brasileira contemporânea. E acho que vai balancear bem, assim, as minhas leituras, tanto de literatura coreana quanto de literatura americana, que acontece, né, bastante. E nesses 6 lançamentos, eu não digo livros lançados em 2026. Eu estou considerando aí 23, 24, 25 entra como lançamento. Isso, de 23 a 26 entra como lançamento. Então eu quero ler 6 livros publicados nesse período de literatura brasileira. Então a gente está falando aí de uma leitura a cada 2 meses, que eu acho bastante factível e eu acho que vai ser interessante colocar que eu tô falando de leitura pessoal, né? Mas colocar essa meta de, olha, você tem que escolher literatura brasileira. Porque isso eu acho que vai me fazer procurar livros que eu não leria normalmente.
Então, estou bastante feliz e bastante animada também com essa possibilidade. Bem, essas foram as minhas leituras de 2025 e essas são as minhas metas de 2026. Espero registrar tudo aqui no canal, espero que a gente possa ir conversando. E a minha ideia é sempre no final de cada vídeo falar o que eu tô lendo, né? Nesse momento, o que eu tô lendo. Porque claro que eu vou fazer vídeos sobre livros específicos, mas queria mostrar um pouquinho do que eu tô lendo também. Ontem eu terminei o Stone Hour Devotional da Charlotte Wood, que é uma autora australiana, que foi finalista do Booker e tudo mais, estava bastante animada para ler. É um livro que eu gostei bastante e ainda não tem tradução para o Brasil. Eu ainda tô lendo algumas coisas sobre ele, pensando se vou fazer um vídeo ou não. E o que eu tô lendo nesse momento no meu Kindle, que eu comecei ontem também, é O Conde de Monte Cristo. Eu escolhi essa edição da Zahar. Ela tem tradução do André Telles e do Rodrigo Lacerda, então estou bastante animada e acho que vai ser uma leitura muito, muito legal e o que eu sei que vai me acompanhar por muito tempo, mas eu acho que vai ser legal, assim, pegar um clássico que é meio que um novelão que vai me deixar, enfim, querendo saber mais sobre a história. Então ele vai ser a minha leitura que está aqui no Kindle e vamos ver quais serão os updates no próximo vídeo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais.